Duas não, eu adiantando aqui o relógio, 1h12, vamos conversar com a nossa reportagem. O Pedro Campos está aqui com a gente porque a gente está acompanhando ao longo do dia os desdobramentos de uma operação que foi desencadeada nas primeiras horas da manhã dessa sexta-feira contra uma quadrilha que tinha traçado um plano para matar autoridades aqui em São Paulo. Um diretor de presídios no interior do estado e um promotor que hoje é referência no combate ao crime organizado em São Paulo, no combate ao PCC, o doutor Lincoln Gaquia. O Pedro Campos foi o primeiro a levantar aqui os nomes das pessoas que eram alvo desses criminosos e, inclusive, por uma coincidência, está participando hoje de um evento para discutir justamente a questão da segurança pública e a atuação das polícias. Né, Pedro? Tudo bem? Boa tarde. Ana Paula, boa tarde para você, 1h13. Nós estamos falando ao vivo aqui do São Paulo Expo, onde está acontecendo a COP Internacional. É uma reunião que está trazendo a São Paulo os principais nomes da segurança pública de todo o Brasil e também representantes do exterior. Uma discussão aprofundada em painéis sobre a segurança pública no Brasil. Eu vou aproveitar até, Ana, antes de trazer as informações a respeito desse caso e abrir espaço aqui na Rádio Bandeirantes para a gente conversar ao vivo com o delegado Fabrício Oliveira, que é da CORE do Rio de Janeiro, um dos grupos de elite da Polícia Civil do Rio. Ele que já esteve conosco muitas vezes na Rádio Bandeirantes, participou do Fórum de Segurança Pública da Rádio Bandeirantes no mês de maio desse ano, aqui em São Paulo, nos nossos estúdios, e vem aqui também dividir um pouco do conhecimento que tem no combate à criminalidade e vai conversar ao vivo com os ouvintes da Rádio Bandeirantes mais uma vez. Doutor Fabrício, um prazer ouvi-lo. Quais são os principais desafios na tua avaliação do que o senhor tem ouvido por aqui hoje da segurança pública no Brasil? Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos os ouvintes. É sempre um prazer falar para a Rádio Bandeirantes. Estou muito feliz de estar mais uma vez aqui no COP Internacional, que é um evento que valoriza o policial, valoriza as instituições policiais e traz discussões sérias sobre os nossos principais problemas. Falando do cenário encontrado no Rio de Janeiro, hoje o nosso maior problema se chama controle territorial armado, que é o domínio de grandes territórios por criminosos, traficantes e milicianos que utilizam uma violência extrema, armas de guerra, explosivos, barricadas, seteiras, controlam aquele território com terror, colocando a população sob medo, praticam grandes extorsões e hoje o tráfico de drogas e crimes patrimoniais passou a ser um mero detalhe, porque eles ganham um lucro ilícito cada vez maior com extorsões praticadas contra a população e comerciantes. Então esse é o maior problema do Rio de Janeiro hoje, o Rio de Janeiro que exporta tendências para todo o Brasil. A gente já vê esse problema também afetando muitos estados do Norte e do Nordeste, chama atenção aqui para Bahia, Ceará, Pará e Amazonas. Então acho que é um problema que tem que ser estudado por todas as polícias do Brasil, porque mais cedo ou mais tarde pode estar também acontecendo em outros estados. Hoje a gente acompanha um cenário desafiador de segurança pública, né? O senhor citava outros estados aí, nós noticiamos nesta semana na Rádio Bandeirantes o que tem acontecido no Ceará, em um município, lá um distrito do município do Ceará, onde nós tivemos um toque de recolher, a população teve que deixar as casas, porque o crime organizado deu essa ordem. Tem a história de uma cozinheira que perdeu a vida, foi executada de uma maneira cruel, porque se recusou a envenenar a comida de policiais. Ela trabalhava como merendeira lá para os policiais e o crime organizado deu a ordem, ela não acatou a ordem de uma forma corajosa e foi executada ao lado da filha. Ou seja, são marcas, né, da forma como o crime organizado está avançando no país, além das notícias que a gente tem. Como que está a integração hoje das polícias, a conversa a respeito de uma mudança na legislação? O senhor vê uma luz aí no fim do túnel? A integração está excelente, um evento como esse ele realmente fomenta a integração, a proximidade. São boas oportunidades aqui para a gente trocar experiências, entender o que está acontecendo em cada estado. Então um evento como esse ajuda a integração que já existe. Sobre a legislação, eu costumo dizer que os maiores desafios enfrentados
pelas polícias do Brasil hoje sequer estão ao alcance da polícia. E do que eu falo? Falo de uma legislação extremamente branda, uma das legislações mais brandas do mundo para tratar do crime violento, de organizações criminosas. Por exemplo, um criminoso que tira a vida de alguém aqui no Brasil, que pratica homicídio qualificado, em média ele vai ficar 6 anos atrás das grades, no regime fechado. Em outros países ele seria condenado à pena de morte ou prisão perpétua. A gente tem uma aplicação cada vez mais benevolente dessa legislação contra o criminoso, a regra da pena mínima, interpretações que esquecem a vítima, esquecem a sociedade e se preocupam apenas com o bem-estar do criminoso. A gente tem uma cultura aqui de desencarceramento, de excesso de benefícios para os presos, que faz com que criminosos que são condenados a penas altas, 30 anos, por exemplo, eles saiam muito rapidamente da cadeia, aquela pena acaba sendo apenas uma ficção e a gente não tem a capacidade de manter o criminoso atrás das grades. E, além disso, as restrições à atuação policial. Cada vez mais decisões judiciais restringem o trabalho da polícia. Então são grandes desafios que estão fora do alcance da polícia e a gente precisa que a sociedade entenda mais dessas dificuldades e que a nossa classe política realmente tome uma decisão séria de combater o crime organizado. Hoje a gente não vê uma decisão política no nosso país de enfrentar com rigor o crime organizado. Doutor Fabrício, muito obrigado por mais uma vez atender a Rádio Bandeirantes. Um grande abraço, parabéns aí pelo seu trabalho. Um grande abraço a todos os ouvintes, é sempre um prazer falar com vocês e até a próxima. Obrigado, doutor Fabrício Queiroz, que é da CORE do Rio de Janeiro, conversando com a gente aqui. Ana, aproveitando, Fabrício Oliveira, da CORE lá do Rio de Janeiro, ele que está trazendo para a gente algumas percepções aí a respeito da segurança pública no Brasil. Ô, Ana, a gente ouviu mais cedo o promotor de justiça Lincoln Ngakia, que teve um plano frustrado para matá-lo, também atingir outras autoridades. Ele conversou conosco hoje no Jornal Gente e falou sobre esse atual momento da segurança pública com criminosos no Brasil traçando o plano para matar autoridades. Vamos acompanhar um trecho. Quem deu a ordem para essas mortes foi o PCC, foi a cúpula do PCC. Essas ordens já haviam sido dadas antes mesmo do Marcola sair aqui da Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, num pedido de remoção de 22 presos, de toda a cúpula do PCC, que eu acabei assinando sozinho, já falei isso inclusive em outras entrevistas, porque o Estado de São Paulo simplesmente se recusou a fazer a remoção desses criminosos. Isso marcou a minha vida, né? Eu praticamente não tenho mais um minuto de paz, né? E isso não vai se resolver nem mesmo com a minha aposentadoria, eu tenho certeza disso. Não é? É bem possível que eu tenha, inclusive, que sair do país, caso eu não tenha proteção adequada aqui no Brasil, depois que eu me aposentar. Mas eu acho que não é um exemplo bom, né, para os jovens delegados, policiais, promotores e juízes que atuam nessa área. Porque o que o crime organizado pretende, qual é o recado que ele pretende mandar? Nós podemos atingir até mesmo os investigadores mais experientes, né? Aqueles que estão há mais tempo atuando nessa área. Foi o caso do Rui Ferraz Fontes, é o meu caso, é o caso do Dr. Roberto Medina, que tem mais de 3 décadas também de experiência e de exercício de função na Polícia Penal. Esse é um ponto muito importante, né, Pedro? Como é que você convence, como é que você dá suporte para quem pode atuar contra o crime organizado vivendo desse jeito como o Dr. Lincoln Ngakia vive, depois do que aconteceu com o Dr. Rui Ferraz Fontes lá na Praia Grande, né? Como você convence novas autoridades a entrarem nesse enfrentamento? É verdade, Ana. Até esse é um assunto que está em discussão hoje aqui, né? Porque com essa notícia do dia, os policiais estão citando esse exemplo, estão debatendo essa questão e trazendo também a necessidade de uma proteção maior para aqueles que estão na linha de frente contra o crime organizado. Afinal de contas, Ana, todos se colocam hoje na posição do ex-delegado-geral de polícia Rui Ferraz Fontes, que foi executado há pouco mais de um mês na Praia Grande, de uma maneira cruel, covarde,
por parte do crime organizado, porque não tinha uma estrutura de segurança depois que deixou de investigar o crime organizado a partir do momento que se aposentou na Polícia Civil. Nós conversamos também mais cedo aqui na Rádio Bandeirantes com o Coronel Nunes. Ele é subsecretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro e falou sobre essas questões conosco. Isso não pode acontecer, nós não podemos aceitar nunca um plano para atacar autoridades que estão combatendo o crime organizado. Eles não vão conseguir nos colocar medo para enfrentá-los com força, mas precisamos da ajuda de todos. Então, quando o Dr. Gakia, que é um grande amigo, ele fala da mudança da legislação, é fundamental. Esses caras têm que entender todo o poder do Estado. Quem detém o poder, né, de coerção é o Estado. E as pessoas que combatem esse crime, elas precisam estar protegidas. Como? Tendo penas mais duras e efetivas. Estão aí, Ana, algumas das informações importantes da área da segurança pública. Eu repito, eu estou aqui acompanhando esse debate muito interessante. Vou trazer novas informações ao longo da programação da Rádio Bandeirantes. É uma reunião de especialistas, são policiais, integrantes do Ministério Público, da Justiça, das Forças de Segurança, também da iniciativa privada, que estão presentes para debater segurança pública no momento em que essa é a principal preocupação do brasileiro e o país precisa dar uma chacoalhada, uma virada de página, porque ninguém aguenta mais tanta notícia de criminoso que acaba se dando bem e as vítimas não têm amparo nenhum do Estado. Então, são mudanças na legislação, de procedimento, experiências internacionais, tudo isso sendo discutido nesse evento que acontece aqui em São Paulo. Ana Paula Rodrigues. Valeu, obrigada, viu, Pedro Campos? Bom evento, qualquer novidade a gente está por aqui, tá bom? Até já, abraço. Valeu. E